Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao programa Toque de Vida Debate de hoje. Eu sou o pastor André e é uma alegria ter você aqui com a gente. Dentre as muitas coisas que Jesus disse para fazermos, uma muito importante é a missão da igreja. Fazer a missão nada mais é do que dar testemunho daquilo que Cristo é e faz nas nossas vidas. Isso pode ser feito por qualquer pessoa, em qualquer lugar, na minha rua, na minha escola, na universidade e no trabalho. Entretanto, algumas vezes Deus nos desafia a irmos um pouco mais longe para falar das suas maravilhas. E é o que aconteceu recentemente com o pastor Samuel Furman, que está exercendo a sua missão, seu ministério como professor no continente africano. E por isso, o Toque de Vida Debate convidou o pastor Samuel para falar um pouco para a gente sobre os desafios, as alegrias e as dificuldades na sua missão na Etiópia. Pastor Samuel Furman, seja muito bem-vindo aqui ao Toque de Vida Debate. É um prazer ter você aqui conosco. Olá, tudo bem? Pastor André, é uma satisfação estar aqui com vocês e desde já eu agradeço muito o convite aí para esse momento de bate-papo. Pastor Samuel e eu temos algo em comum, além de sermos pastores, somos conterrâneos, somos do sul do Rio Grande do Sul, da cidade de Pelotas. Vivemos parte da nossa juventude juntos, né, Pastor Samuel? Pastor Samuel, para quem ainda não lhe conhece, se apresente um pouco para nós, conte como é que o senhor se tornou pastor e depois como que foi parar na África. Pois então, como você bem lembrou, Pastor André, a gente é de Pelotas, né? Tenho muitas boas lembranças daqueles tempos de juventude, e foi na juventude que começou eu diria assim, Deus usou pessoas na juventude, momentos, situações, a oportunidade de servir na liderança também, para talvez ir me moldando e me preparando para o ministério, né? Porque foi ali dentro das atividades na igreja, na juventude, que começou a despertar em mim o desejo de ir para o seminário. E fui para o seminário, então, se não me engano, pastor André, o senhor estava no seu último ano aí no seminário, e convivemos um tempo aí também, no seminário de São Leopoldo, né? E aí é aquilo que quem já viveu a vida do seminário sabe muito bem, né? Ou quem conhece o seminário, né? A gente vai para lá, passa a estudar, tem muitos desafios, vai para casa, tem saudade de casa, mas tem os colegas para nos dar apoio, e assim vai indo, né? E vai crescendo no conhecimento da palavra, né, da própria teologia em si, e depois de uns anos de estudos, então, me formei pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E como que foi a sua ida para a África? Qual é a sua tarefa aí na África, pastor? E quando que o senhor foi? Conta pra gente como é que é esse desafio. Então, como é que foi a minha vinda para cá, né? Eu nunca tinha imaginado que eu viria para cá. O que tinha acontecido já, assim, que me chamou a atenção, que me despertou o interesse para estes lados aqui, foi um momento em que eu encontrei o diretor do seminário da Etiópia num evento do Conselho Luterano Internacional, e a gente pôde viajar juntos, lado a lado, e conversamos bastante sobre o trabalho aqui na Etiópia e aí no Brasil. E sem imaginar que um dia pudesse surgir essa oportunidade, então tivemos uma longa conversa, aprendi bastante sobre a Etiópia, bastante no sentido daquilo que é possível aprender numa conversa, numa viagem de 3, 4 horas, mas aquilo me despertou assim interesse, fiz pesquisas inclusive depois. Passados 3 anos depois daquele encontro com o Dr. Brook, diretor aqui do seminário, eu estava já estava servindo em São Paulo quando conheci ele, né, na Congregação da Paz de Interlagos, desde 2017, e depois, então, 3 anos depois de conhecer ele, veio um pedido do pastor Joel Miller, que é da área de ensino da nossa igreja, para que eu participasse de uma conversa sobre um projeto aqui na África, e durante essa conversa, então, uma conversa online, surgiu um convite para eu considerar a possibilidade de vir para cá com a minha família e morar aqui. Inicialmente foi um certo choque, assim, para nós, porque, como eu disse antes, nunca tinha pensado nessa possibilidade, era apenas um interesse que havia surgido em mim por conhecer o trabalho, mas não necessariamente a vontade de vir para cá. Mas sabe como é, quando essas coisas acontecem, Deus, por trás disso tudo, com o seu propósito, vai trabalhando na gente.
a gente passou a orar sobre isso e, por fim, as coisas andaram e eu recebi, por fim, um chamado para vir para cá, para servir como pastor aqui na Etiópia. Para quem está nos assistindo e não tem muita noção de onde é a Etiópia, explica para nós mais ou menos onde é que fica a Etiópia. Bom, a Etiópia, assim, ela fica no leste do continente africano, faz fronteira com, ao norte, a Eritreia, Sudão do Sul, já no lado oeste, depois mais ao sul, o Quênia, faz fronteira com o Quênia e também com a Somália. Fica localizado no chamado Chifre da África, o chifre africano, que é uma parte do mapa assim que tem uma ponta elevada para cima, para a direita, assim, e aquilo parece formar um pequeno chifre, por isso o Chifre da África é a região onde a gente se encontra hoje. Para aqueles que talvez não conseguem ainda visualizar ou ter uma ideia de onde que fica relativamente próximo ao Egito, né? Entre o Egito e a Etiópia tem o Sudão no meio, né, que nos divide. Mas fica mais ou menos, então, ali para os lados do Egito. O Egito, geralmente, o pessoal sabe onde é que fica no mapa. Muito bem. Quantas horas para chegar do Brasil até a sua cidade? Então, tem um voo direto, São Paulo, Addis Abeba. A cidade aqui se chama Addis Abeba, assim que nós pronunciamos em português. E o voo é de 12 horas. Né? Um voo direto, Guarulhos, Addis Abeba. Para vir para cá, no entanto, nós fomos primeiramente ao Quênia, onde é o escritório de missões aqui no leste africano, né? De missões da LCMS, Lutheran Church Missouri Synod. E para ir para lá, então, a gente precisou fazer um voo de 14 horas até Doha, de Doha até Nairobi, no Quênia. Né? Agora, quando a gente for visitar o Brasil, aí então vai ser uma viagem mais curta de 12 horas daqui para frente. Muito bem. Qual é o seu desafio? Qual é a sua tarefa aí na Etiópia? O senhor me falava antes de iniciar o programa que não está atuando numa congregação, numa comunidade, mas sim como professor. Conta pra gente como é que é esse contexto. Então, para entender isso, né, esta função exclusivamente como professor, é preciso, talvez, eu explicar um pouquinho sobre a igreja aqui. Aqui, na Etiópia, a igreja luterana, a qual eu estou servindo agora, é a maior igreja luterana não estatal do mundo. Ela tem hoje aproximadamente 10 milhões de membros luteranos espalhados pelo país. E a igreja não tem pastores suficientes. Então, eles têm aqui um grande seminário, que é na capital, esse seminário onde eu estou trabalhando. Eles têm seminários menores e centros, institutos bíblicos espalhados pelas diferentes regiões do país. Então, para abastecer, dá para dizer assim, usando essa linguagem, abastecer a igreja com mais pastores, capacitar lideranças, eles precisavam de mais professores aqui no seminário. E aí, há alguns anos atrás, aproximadamente 12 anos atrás, a nossa Igreja Irmã dos Estados Unidos começou a mandar professores para cá, de vez em quando, para dar aulas, até que em 2015 mandou professores, pastores também para morar aqui no campus, residindo aqui, dando aula semestre após semestre. E eu vim para cá, então, substituindo um professor que voltou aos Estados Unidos, teve que ir embora por questões de saúde, primeiramente. Aí ficou essa vacância aqui, e aí veio o convite, né, e também por meio do projeto Aliança, né, que é aquela parceria entre a Igreja Evangélica Luterana do Brasil e essa Igreja Irmã dos Estados Unidos, a fim de mandar missionários para diferentes lugares do mundo. Até o momento, o que tem ocorrido é que a igreja aí do Brasil, ela disponibiliza, dá para dizer assim, um recurso humano, e existe todo o suporte para o missionário, no campo missionário, vindo da igreja dos Estados Unidos. Então, nessa parceria, eu acabei vindo para cá e trabalho assim para auxiliar a igreja a formar os seus pastores, e especificamente a minha função aqui dentro é lecionar no curso de mestrado deles aqui do seminário. E isso porque estes pastores que fazem o mestrado, eles vão retornar para suas regiões depois de formados e vão ajudar a formar lideranças e treinar novos pastores, líderes na igreja, para continuar o trabalho nessa igreja enorme, né, que além de ser a maior igreja, é também a que mais cresce dentro do luteranismo
dá para dizer assim, mundial, né, o luteranismo não estatal, como eu falei antes. E como que é o campus? Conta pra gente como que funciona, quantos alunos tem, quantos professores tem. Olha, assim, o semestre começou agora há pouco, né? Eu ainda estou conhecendo muitas coisas, não conheço nos mínimos detalhes, então vai faltar algumas das informações que você está pedindo, pastor André. Mas o que eu sei eu posso compartilhar. O campus aqui funciona a escola de formação teológica, uma escola de formação de liderança e administração, e também uma escola de música. Então, obviamente que eu trabalho dentro da parte de estudos teológicos aqui dentro. Entre os professores de estudos teológicos, nós somos 10 professores aqui dentro. Somando nós 10 professores da teologia com os outros professores, eu acredito que chega em torno de uns 40 professores aqui dentro. Quanto aos alunos, tem curso à distância, tem curso presencial. Eu estou dando aula só presencial agora. E eu tenho em sala de aula, numa turma, 12 alunos, outra turma, 6 alunos. Essa turma menor são alunos de um programa que estão iniciando agora, que é o programa de exegese, né, mestrado em exegese, por isso é uma turma menor, por estar começando. Mas, assim, de forma geral, assim, em número de alunos, aqui no campus, circulando, são 80 alunos. Mas é como eu falei, esses centros menores de formação, que de alguma forma estão ligados ao seminário também, onde tem muito mais pessoas estudando, só que aí me falta a informação, os mínimos detalhes quanto ao número desses grupos menores. Muito bem, mas na sua descrição a gente já consegue ter uma ideia, né, do tamanho do trabalho e do desafio aí. Mas uma outra questão que talvez seja interessante para o nosso telespectador é saber como foi a reação da sua família quando você disse, vamos para a África. Essa pergunta, pastor André, todo mundo faz, porque eu acho que todo mundo se pergunta como é que seria na minha família, né? E é mais ou menos assim. Na verdade, quando eu recebi o telefonema do pastor Joel Miller, pedindo que eu considerasse essa possibilidade, eu logo comentei com a minha esposa. Mas a nossa reação de imediato era, não, né? Não é para nós. Nós estávamos, como eu falei, em São Paulo, congregação de Interlagos. Estávamos muito bem lá, felizes, com bastante desafios pela frente. Então não cogitávamos sair de Interlagos em primeiro lugar. Em segundo lugar, não cogitávamos ir para um lugar tão longe de novo. Nosso desejo era permanecer no Brasil. Nós já tínhamos morado fora um tempo, por questões de estudos meus, e tínhamos decidido voltar para ficar no Brasil. Então, a primeira reação, até mesmo na nossa própria família em casa, eu, minha esposa, minha filha mais velha, né, foi que não seria para nós. Né? Depois, com o tempo, conforme eu falei antes, né, Deus trabalhou na gente, nós oramos bastante, conversamos com outras pessoas, nos aconselhamos com pastores mais experientes, eu especificamente, né. Enfim, por fim, quando tomamos a decisão e informamos a nossa família, todos ficaram surpresos, muito surpresos. Um ou outro, talvez, meio assustado por não saber detalhes, né? Mas quando nós explicamos que isso não é meramente o envio de um missionário para um lugar para desbravar esse local, mas o envio o envio da minha pessoa com a minha família seria para trabalhar com uma equipe e receber um suporte, né? Coisas que talvez missionários do passado não tiveram, infelizmente, mas hoje, graças a Deus, é possível ter. Então, quando eu expliquei essas coisas todas, eles viram também a importância do trabalho aqui, que é preparar e ajudar a preparar pastores para a maior igreja luterana do mundo, que caminha com várias dificuldades por questões financeiras, que até mesmo reflete a realidade do país aqui. Enfim, quando eles entenderam a importância do trabalho, todos se alegraram junto e passaram a orar junto com a gente para que Deus abençoasse a nossa vinda, a nossa estadia e o nosso trabalho aqui. Muito bem, pastor Houve Samuel. a surpresa, obviamente, né? Mas houve também o apoio e assim, bastante gratidão a Deus, porque viram que nesses anos de ministério pastoral, anos de estudo também, Deus, ao que tudo indica, Deus estava preparando o caminho para esse desafio que hoje eu
eu estou encarando aqui com a minha família, né? Tenho certeza que o senhor está sendo uma bênção aí na África, mas certamente enfrentando alguns desafios, tanto pessoais, talvez como locais, e é isso que a gente quer saber daqui a pouco no próximo bloco, que a gente vai fazer um breve intervalo agora e em seguida o Toque de Vida Debate está de volta para continuar nossa conversa aqui com o pastor Samuel Furman. A gente volta já, é rapidinho. Estamos de volta com o Toque de Vida Debate, hoje conversando com o pastor Samuel Furman, que está exercendo seu ministério no continente africano, especificamente na Etiópia, e o pastor está nos contando como é que foi essa história de ter ido para lá na África para atuar como professor de teologia. E de antemão, pastor Samuel, quero dizer que é um orgulho muito grande para nós, cristãos luteranos aqui do Brasil, saber que temos um pastor brasileiro atuando longe de casa, mas com muito fervor e muita vontade de servir a Deus, levar a palavra de Cristo nesse outro ambiente cultural, né, diferente, mas de seres humanos que também são amados por Deus, como em qualquer lugar do mundo. E para mim é um orgulho muito particular, porque o pastor Samuel é meu conterrâneo, convivemos juntos no tempo da nossa juventude. Mas de todas as questões que você vinha apontando agora, pastor Samuel, eu tenho certeza que alguns desafios são maiores do que outros. Você poderia compartilhar conosco quais são os seus maiores desafios que até o momento, né, você enfrentou nessa sua caminhada que está começando? Sim, posso compartilhar, e tem sim muitos desafios, embora a caminhada é curta. Eu diria assim que, no momento, um dos grandes desafios é o desafio da diferença cultural. Eu, particularmente, nos meus estudos, como eu falei antes, que eu acabei continuando os estudos por um tempo, eu estudei bastante a relação entre teologia e cultura e missões transculturais. E uma coisa é estudar missões transculturais e diferenças culturais em livros, e outra coisa é viver essas diferenças. Havia, talvez eu imaginava, de maneira meio que subconsciente, que eu iria matar tudo no peito tranquilamente por conhecer muito dessas diferenças, mas viver elas é outra realidade. Começando, primeiramente, né, com a diferença na área da comunicação, quando a gente quer se comunicar, né? Aqui a língua oficial é o amárico. Como é que é? É uma língua de amárico. Amálico. Amárico. Amárico, com R. Amárico. Isso. É uma língua de origem semítica, de escrita ge'ez, né, quer dizer, são caracteres, não são letras como as nossas. E inicialmente, quando eu li sobre a cidade aqui, quando eu conversei com algumas pessoas que conheciam aqui, eu fiquei com a impressão de que eu me viraria tranquilamente no inglês, porque a cidade aqui, ela é onde é a sede da União das Nações Africanas. Então tem uma comunidade internacional de diplomatas muito grande aqui. Isso faz com que o centro da cidade seja um centro onde se fala inglês predominantemente. Táxi, você acha inglês com facilidade. E eu vim para cá com essa impressão de que a cidade toda era assim. Mas, na verdade, isso é só numa parte do centro da cidade. Todo o restante da cidade fala amárico. A maioria dos lugares que a gente frequenta, as pessoas só fala essa língua local aqui. Então, a comunicação tem sido um desafio. Em sala de aula, por exemplo, né, como eu falei, de que antes de entrarmos no ar, né, as aulas são em inglês. Mas o inglês é a segunda, terceira ou até quarta língua dos meus alunos. Isso quer dizer que quando eu falo, eles têm uma certa dificuldade de me entender se eu falar muito rápido ou se eu usar um vocabulário muito rebuscado, como se diz aí no Brasil. Então eu preciso falar bem devagar, eu preciso repetir, eu preciso usar comparações, preciso evitar metáforas culturais, preciso apenas usar aquelas metáforas de experiência universais, né? Por exemplo, eu quis explicar para eles esses dias que eu estou aprendendo o amárico, e eu, para explicar isso, eu disse para eles, depois de falar algumas coisas, eu disse assim, é como uma criança de 1 ano que começa a caminhar e precisa segurar na mão dos pais. A criança dá um passo com a perna meio tremendo, depois dá o outro. E eles entenderam perfeitamente, porque eu usei essa metáfora que é da experiência humana universal, né? Relação de pais e filhos. Esse tipo de coisa eu preciso fazer em sala de aula, o tempo todo. E tem várias coisas
transculturais de sala de aula que são desafios. Por exemplo, no Brasil, hoje, por exemplo, agora nesse semestre, eu dou uma aula de missiologia, uma aula online. Com os alunos do Brasil, é possível fazer um estilo mais seminário, em que todos participam. Eu posso fazer perguntas para os alunos vão fazer perguntas de volta. É uma maneira diferente. Aqui, por causa da cultura, eles jamais vão questionar um professor. A comunicação aqui se chama uma comunicação mais indireta. Se alguém tem uma coisa para me dizer que eu posso não gostar, eles não dirão para mim, eles vão dizer para uma terceira pessoa que vai trazer para mim a informação. Então, todas essas coisas, né, pastor André, dá para imaginar o tipo de conflito cultural que pode causar na gente. E isso frustra bastante, a gente não consegue se fazer entender às vezes. No dia a dia, essa questão mesmo que eu falei há pouco da comunicação, a gente passa muitos fatos pitorescos, eu diria assim, no dia a dia, coisa que vivendo na nossa cultura acontece lá de vez em quando, a ponto da gente dizer, nem sabe o que me aconteceu. Bom, aqui diariamente a gente tem situações desse tipo que a gente não esperava passar e acaba rindo para não chorar, como se diz às vezes, quando a situação é complicada, mas a gente tem que aprender a lidar com ela porque é algo do dia a dia e a gente então ri para não chorar de certas coisas. Mas isso que eu estou falando não é uma reclamação da cultura, sobre a cultura Com aqui, certeza. mas é com respeito à minha própria incapacidade de me enculturar a essa altura no momento que eu estou aqui, estando aqui um mês e pouco apenas. Naturalmente, nós compreendemos que não é uma reclamação, né, pastor Samuel? É apenas o compartilhamento da sua experiência, que para mim e para os telespectadores aqui do Toque de Vida Debate, enriquece a nossa cultura, o nosso conhecimento, mas também nos alegra e nos motiva a continuar orando pelos missionários, pelos professores que atuam em todos os lugares do mundo, especialmente pelo seu nome, pastor Samuel, que agora está longe de casa. Mas uma pergunta que eu acho que é muito importante e eu gostaria de saber da sua experiência até agora, como é atuar em um país culturalmente e etnicamente de pessoas de pele preta, de pessoas negras, sendo um pastor de pele branca? Como é isso para você? Como está sendo essa experiência? Bom, bom, eu falei antes que nós passamos primeiro pelo Quênia, né? Nós fomos para o Quênia para fazer um treinamento, e lá é diferente daqui. Eu estou falando nisso simplesmente para já chegar no ponto que eu quero chegar. No Quênia, o Quênia foi um país colonizado por ingleses, né? Muitos países africanos foram colonizados por diferentes países europeus. A Etiópia, diferente de todos esses países, a Etiópia não foi colonizada. A Etiópia e mais um outro país africano não foram colonizados, se mantiveram como nações independentes. Na Etiópia houve um período de ocupação italiana por um tempo, mas aquilo durou por pouco tempo. Os etíopes lutaram pela sua liberdade em seguida e permaneceram livres. Por que eu estou dizendo isso? Porque dependendo do país que a gente está na África, a gente é percebido de uma forma diferente. Aquele cara é uma pessoa, é um homem branco, uma pessoa poderosa, a gente tem que tomar um certo cuidado com ele, né? Vem para dominar, exercer um certo domínio. Se o país foi um país com uma experiência de colonizadores com braço muito firme, braço de ferro, por exemplo. Por outro lado, o que tem também é uma certa visão de que se são pastores, esses vêm para ajudar, esse vem para ajudar, a gente pode pedir ajuda o tempo todo. Então, como que tem sido a experiência, assim, bom, em primeiro lugar, né, é óbvio que a gente é percebido a metros, a muitas centenas de metros de distância. A gente acaba se destacando por causa da cor da nossa pele, né, e aí quando vai se comunicar só fala inglês, aí reforça ainda mais essa distância cultural, a diferença em si. Então, assim, aqui na Etiópia não é tão forte essa questão, lá vem um homem branco, eles são pessoas poderosas. Não tem isso com força. Ainda assim, aqui tem, por muitos anos, por muitas décadas, a presença de europeus, americanos, de muitas missões, muitas igrejas, que ajudavam muito as pessoas.
Hoje isso tem um impacto negativo, muitos livros falam sobre isso, que é o quê? Uma certa cultura da dependência do homem branco. Se tem um homem branco, eles se aproximam, não todas as pessoas, obviamente, mas as pessoas mais carentes entendem que aquela pessoa é uma fonte de dinheiro e acabam pedindo dinheiro o tempo todo. É difícil para a gente lidar com isso. Tem situações emergenciais que a gente quer ajudar e ajuda. Tem outras que a gente vê que é muito mais, a gente está alimentando um problema se a gente ajuda as pessoas. Tem dezenas de livros sobre isso. Eu, particularmente, precisei ler 2 ou 3 antes de vir para cá. Ainda não sei como lidar com situações assim, né? Já aconteceu situações da minha família e eu sermos cercados na rua por pessoas que queriam ver e tocar na minha filha, por exemplo. Minha filha é bem clarinha, tem olho azul, a Larissa, tem 1 ano recém. E para mim, aquilo me causou medo, obviamente, né? Mas as pessoas não queriam fazer mal, mas eram crianças, na verdade, eram adolescentes, né? E aconteceu a situação também, até que nos assustou um pouquinho. Um adulto no mercado quis tirar foto da minha filha, da Larissa, né? E na hora, minha esposa estava sozinha, estava com uma colega, uma outra missionária aqui, e essa outra missionária que já fala bem a língua daqui das pessoas, ela barrou a pessoa com a câmera na mão e disse, não vai tirar foto da criança. Aí a pessoa foi embora. Então são situações assim que a gente fica muito sem saber o que fazer. A gente, com certeza, é percebido de longe. Essa percepção pode trazer coisas positivas ou negativas, né? Como eu falei. O positivo é alguém vendo a gente, um ministro da palavra, no meu caso, né, pastor. Eu tento tratar todos com muito respeito, tento cumprimentar na língua deles, falo poucas palavras na língua deles. Isso ajuda um pouquinho a quebrar barreiras. Mas do nosso lado, essa parte, a gente fica com certos receios, assim, porque a gente realmente ainda não conhece e tem esse outro lado negativo que eu falei há pouco, né, o pessoal pede muito dinheiro, acaba pedindo também, quando é na rua, assim, no centro, por exemplo, tá no carro, enfim. Pastor André, me desculpe, tá trancando para mim, tá chegando aí para você direitinho? A gente conseguiu lhe ouvir, por um momento a imagem travou, mas é compreensível porque o pastor Samuel está lá na África, então a internet pode variar um pouquinho, mas deu para entender, pastor Samuel. Talvez a imagem pode ter ficado um pouquinho trancada, mas pastor Samuel, o senhor estava falando e aí, que então... pastor André, posso concluir rapidamente? Claro, com certeza. Eu só queria dizer assim que esse lado negativo que eu falei, isso é algo que os livros falam que foi causado pelo próprio ou colonizador, obviamente, ou até mesmo por igrejas que vinham aqui simplesmente no passado davam coisas para eles. Hoje é outro momento que nós vivemos da história das missões. Tanto é que uma característica das missões internacionais hoje é que igrejas mais fortes, tipo Estados Unidos, igreja dos Estados Unidos, e incluímos aqui nesse momento, para esse propósito, a Igreja do Brasil, não mandam mais um pastor que vai plantar a igreja, estabelecer uma igreja. Mandam educadores teológicos, que é o meu caso. Justamente por quê? Porque junto com professores daqui, nós vamos ajudar a formar a igreja, mas para que eles mesmos organizem a igreja a seu modo, do seu jeito. Sem que haja essa imposição que no passado houve, ou simplesmente vir fazer por eles ou doar coisas para eles, né? Então, aqui dentro, entre professores, por exemplo, existe essa forte convicção de que nós somamos esforços ao deles, mas nós não viemos aqui como os detentores do conhecimento e viemos distribuir aqui, não. Nós viemos aqui somar conhecimento junto com o conhecimento que os professores aqui já têm e para juntos servirmos assim, de maneira última ao Senhor da igreja, que está acima de todos nós. Não sei se me fez entender bem, pastor André. Muito bem. Pastor Samuel, isso que você fala é muito importante, especialmente porque Deus nos criou diferentes, né? Deus permitiu com que o ser humano se espalhasse pelo mundo e formasse culturas diferentes. E essa ênfase que você dá é importantíssima, porque aqui no Sul nós temos, por exemplo, uma cultura toda própria, que é a cultura do gaúcho, e no mês de setembro é comum que as igrejas celebrem seus cultos, introduzindo a cultura do gaúcho na própria liturgia e na pregação da palavra. Mas o Senhor da igreja é o mesmo, para todo o mundo, né? Então, respeitar essa cultura é algo muito importante e você traz com muita propriedade e de antemão já lhe agradeço pela sua participação e por trazer esse conhecimento, essa experiência
para que a gente que está aqui desse lado, que às vezes só tem a informação por meio da internet, por meio da mídia, possa conversar com alguém que está vivendo essa realidade num outro país e nos representando também como igreja, né, do Brasil na África. Pastor Samuel, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu lhe convido para dar uma saudação final para quem está nos assistindo nesse momento. Então, a você que está em casa e acompanhando o programa, é uma alegria poder me dirigir a você. Eu agradeço a sua atenção e peço a sua oração. Se você não se importar, pode incluir a família do pastor Samuel e os missionários que trabalham com o pastor Samuel aqui. Eu acabei não mencionando, mas tem um colega pastor Francis Hoffman. Ele veio junto comigo, com a família dele, tem sido um grande parceiro, a família dele toda tem sido assim, a família parceira da gente aqui, e junto com a gente uma família de americanos, a família Stinnett. Estão aqui há 7 anos e estão nos ajudando aí no processo de adaptação e de orientação em muitas coisas quando a gente não sabe muito bem o que fazer, porque recém chegou aqui. Então eu peço aí a oração daquele que nos ouve nesse momento, e fica o meu agradecimento também ao senhor pastor André. Obrigado aí pelo convite, e foi uma satisfação esse bate-papo para mim também. Satisfação é toda nossa. Pastor Samuel Furman, que está lá na África do Sul. Pastor Samuel, o senhor já está nas nossas orações, nas minhas orações particulares, sempre. Receba o nosso abraço, nosso carinho, e nos colocamos à disposição também naquilo que pudermos ajudar no seu trabalho e na missão da igreja pelo mundo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, e por hoje o programa Toque de Vida Debate vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Se quiser entrar em contato com a gente, é só mandar uma mensagem de WhatsApp para o número 51 3477 9282, e a gente pode se encontrar e também bater um papo pelo WhatsApp. Um grande abraço e até o próximo.